Meus amigos e amigas da terceira série, bom dia a todos e todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de geografia. Hoje a segunda parte, sobre o comércio regionalizado. Vamos hoje falar de alguns blocos econômicos. Separei aqui 3 blocos para podermos estudar aqui e darmos exemplo daquele contexto de integração dos blocos no qual eu havia estabelecido com vocês na nossa live, na segunda-feira, aqueles estágios de integração, estágios de evolução dos blocos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, contando a história de 3 blocos para vocês. Tá? Lembrando, como sempre de prática, como sempre faço em todos os vídeos, não esqueça de assinar a lista de presença, o link dela encontra-se aí na descrição deste vídeo, ok? Não esqueça disso. Bom, qualquer dúvida também estou à disposição de vocês. Lembrando aí, pessoal, que o comércio regionalizado, a gente trata especificamente da questão dos blocos econômicos, é quando existe um comércio existente entre países membros, desse mesmo grupo, desse mesmo bloco, E os blocos econômicos, eles surgem como numa tentativa de se criarem regiões comercializando entre si, regiões aí que vão ter o objetivo de promover, de intensificar e, sobretudo, dinamizar o comércio e a economia dos seus países. Tá? Ou seja, o grande objetivo de um bloco econômico é o fortalecimento econômico deste país, ou dos países membros, do fortalecimento industrial, no cenário mundial, tá? Eles vão intensificar as trocas comerciais, fazendo um resumo, bem resumido mesmo, da nossa live. Tá? Então eu separei aqui, lembrando, é importante eu lembrar que antes de eu começar, que existe alguns graus aí, alguns estágios de integração e dos blocos econômicos. Nós temos a zona de livre comércio, quando dá a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias, nós temos a União Aduaneira, que vai definir regras comuns aí para o comércio fora do bloco, e eles vão adotar aquela TEC, a tarifa externa comum, ok? Eu tenho o mercado comum, que aí eu já tenho a livre circulação de fatores produtivos, como bens, serviços, capital, mão de obra, padronização das leis e setores produtivos. Tá? Depois do mercado comum, um outro estágio de evolução, percebam que é uma escada, E como uma escada, não tem jeito de você construir o segundo degrau da escada se você não construir o primeiro. Então, para você ser um mercado comum, por exemplo, você tem que ser também uma união aduaneira e, por sua vez, tem que ser uma área, uma zona de livre comércio. Percebam que para você avançar um estágio num bloco econômico, você tem que ter os estágios anteriores. Tá? Então, após o mercado comum, nós temos a união monetária, que além de todos os fatores que eu já disse para vocês, do mercado comum, da união aduaneira e da zona de livre comércio, ele vai passar a adotar uma moeda única, a criação de um banco central, ok? E por fim, o último grau que se entende de integração entre os países, dentro de um bloco econômico, é o que nós chamamos aí de integração política institucional. É quando aí eu vou ter uma constituição única, a unificação das instituições sociais, políticas, militares. O bloco, na verdade, ele se torna um país. Não temos exemplo disso. Tá? Então, entendendo isso, eu trouxe alguns exemplos de cada estágio desses. Tá? O primeiro estágio que nós vamos estudar aí é o de zona de livre comércio, e o maior exemplo que nós temos da zona de livre comércio é a USMCA, Estados Unidos, México e Canadá, tá? Que é o antigo... Eu lembrei de um negócio aqui, que eles falam que
a sigla, né? USMCA, parece aquela música do IMCA lá, né? Então, é o antigo NAFTA, ok? Um acordo de livre comércio, tá? Entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, né? Os países que vão compor lá a América do Norte. Ele mudou, né, o nome aí de NAFTA para USMCA em 2018, ok? Esse é lembrando, tá? É um acordo aí do primeiro grau de integração, uma zona de livre comércio. Existiu, né, com esse nome aí, NAFTA, durante 24 anos. E eu tenho que dizer que ele foi benéfico, né? Ele trouxe benefício para todos os países membros ali, né? Para os 3 países que fazem parte dele. E eu tenho que citar, mesmo com várias críticas que existem por trás disso, nós vamos ver algumas coisas aqui, que o maior beneficiado economicamente na assinatura deste acordo foi o México, né? O país mais frágil economicamente, o único país subdesenvolvido, né? Dentro do bloco, foi o que mais se beneficiou economicamente dentro, né? Na assinatura dessa zona de livre comércio. Tá? Durante esse período, por exemplo, a economia do México praticamente triplicou, tá? Nesses 24 anos aí de assinatura desse acordo, né? de livre comércio. As exportações, né? Tanto de matéria-prima, como de alimentos, como de energia, de produtos industrializados e domésticos, ela quadriplicou, né? Então isso tem um ponto muito importante para a economia mexicana, tá? Ao mesmo tempo, né, tivemos muitos problemas, né, com o México também. Com a sua entrada nessa questão do livre comércio, né, nós tivemos um aumento expressivo da violência urbana. Houve também uma grande concentração de renda, aumento do tráfico de drogas. O país já foi sitiado várias vezes, né? Vários pontos do México já foram sitiados pela questão dos cartéis, né? Dos narcotraficantes. Quando nós tivemos a assinatura do antigo, do NAFTA, né? Eu vou falar assim, tá? Mas vocês entendam que ele já mudou o nome. Quando nós tivemos a assinatura do NAFTA, por exemplo, nós acendeu um espírito regionalista, principalmente no sul do México, né? Lá na região de Chiapas, e vocês vão lembrar disso, eu estudei com vocês ano passado, né? Uma região mais pobre, que se viu extremamente atingida com essa onda neoliberal, sobretudo com a assinatura desse acordo de livre comércio, e como o norte do México, que faz fronteira com os Estados Unidos, ele foi privilegiado, o governo, né? Nessa assinatura, ele vai privilegiar as áreas limites ali com os Estados Unidos, aonde as empresas vão se instalar, vamos falar logo, né? Onde vai trazer o maior recurso, onde vai trazer o maior benefício econômico, e o governo do México esquece, né, do sul do país, principalmente dessa região de Chiapas, e lá que vai acender o famoso movimento lá, o Exército Zapatista, né, que trouxe aquela figura tão icônica do Marcos, né, Marcos que traz aquele porta-voz, né, que eu até falei com vocês ano passado, que ele trouxe uma bela mensagem, né, que ele representava todas as minorias, né, e tudo. E o Exército Zapatista, ele surge neste contexto aí também da assinatura do NAFTA e, sobretudo, das minorias que vão ser e são prejudicadas com esse livre comércio, né, que ele vai aí beneficiar, sobretudo, algumas elites, né,
os grandes proprietários, as grandes propriedades de terra, né, aumentando a concentração, enfim. Então, por um lado, foi economicamente muito bom para o México a assinatura deste acordo. Por um outro, né, nós tivemos aí vários problemas de ordem social, né, como é muito característico aí, né, década de 90, né, a assinatura do NAFTA, como é muito característico, principalmente na América Latina como um todo, a onda neoliberal, né, que aqui se instalou depois aí de vários governos ditatoriais. E essa onda neoliberal, ela conversa com uma série de medidas, não vou adentrar muito nisso, né, mas só lembrando uma questão geopolítica da América Latina, ela adentra aí com uma série de medidas de liberalização da economia, né, de privatização estatal, de abertura para o capital estrangeiro, para as multinacionais, e isso economicamente é muito bom, né? Mas socialmente nós já sabemos que isso é um problema, né? Tanto que as populações da América Latina como um todo, sobretudo na década de 90, elas vão padecer muito, né? E o México está inserido dentro disso. Tá? México, Brasil, Bolívia, todos esses países, Colômbia, eles vão padecer muito dessa década de 90 neoliberal, dos governos neoliberais, ditos alinhados com o governo com centro-direita, e abertura de mercado. E aí, depois disso, como resposta a essa onda neoliberal, nós vimos acontecer na América do Sul como um todo uma questão geopolítica, né? A onda vermelha, né, que nós chamamos aí com a ascensão dos partidos de esquerda e de centro-esquerda, né? Nós tivemos aí vários partidos a partir da década de 2000 como resposta a essa onda neoliberal e essa questão da privatização, né? E o NAFTA está inserido neste contexto da década de 90. Tá? É óbvio que também o Canadá e os Estados Unidos eles também se beneficiaram deste acordo. Né? Eles tiveram acesso a diversas mercadorias, vindas quase sempre do México, né? Mercadorias com preço mais barato, né? Por conta da eliminação das barreiras, né, das barreiras alfandegárias. Lembra que na zona de livre comércio, né, elimina-se as tarifas, né, ou reduz essas tarifas entre os países membros, tá bom? Não vai existir ali limitações quantitativas, né? Alguns países eles colocam alguns protecionismos de limitações quantitativas. Olha só, eu vou importar essa lapiseira, né? Mas eu só posso, né, comprar, eu só posso importar, né, dela lá 200 lapiseiras, né? Quando eu elimino as tarifas e elimino essas limitações quantitativas, eu posso comprar o tanto que eu aguentar. Tá? E obviamente que o Canadá e os Estados Unidos, como eles têm mais recursos, eles vão se beneficiar disso, né? Das mercadorias que são fabricadas no México e com um preço muito mais acessível. Tá? Essas mercadorias vão vir muito então do México. É notório e foi muito divulgado na mídia, aí já vindo para um contexto mais atual, que esse rapazinho aqui em 2018, né, então presidente Donald Trump, né, desde 2018 ele já não estava satisfeito com o NAFTA, tá? E cabe lembrar, cabe salientar aqui que o Trump nunca foi adepto de blocos econômicos, tá? Ele não gosta disso desde a sua época de campanha e quando ele se tornou presidente, o seu primeiro ato como presidente, talvez vocês não saibam, não vão lembrar, o seu primeiro ato como presidente foi retirar os Estados Unidos do bloco chamado Associação Transpacífico. Tá? Ele tirou, o primeiro ato dele como presidente foi tirar os Estados Unidos de um bloco econômico, né? Ele não é muito a favor aí, dessa questão de blocos econômicos. E desde que ele assumiu né, a presidência, ele falava em modificar as regras aí, alterar a forma como o NAFTA atuava, né? Já que ele entendia que este bloco não interessa
não interessava, interessava, desculpa, os ideais norte-americanos, porque ele vinha trazendo, o NAFTA, tá, muitos prejuízos às indústrias americanas, tá, e também estava trazendo muito desemprego nos Estados Unidos. E essa questão do desemprego é, de fato, uma coisa real, tá? E eu vou falar dela já já. É importante lembrar também que, de acordo com a visão do Trump, da balança comercial norte-americana, importação e exportação, dentro do NAFTA, claro, né? Principalmente em relação ao México, estava ficando o quê? Progressivamente deficitária. Ou seja, a balança comercial dos Estados Unidos dentro do NAFTA, principalmente com o México, estava se tornando negativa, porque os Estados Unidos estavam importando mais do que estava exportando, né? Então, na visão do Trump, isso não estava legal. Cabe lembrar também que na época da criação do NAFTA, lá em 1994, né, na década de 90, houve muitos protestos. Se por um lado no México também teve, que eu falei com vocês, lá na região de Chiapas, principalmente o sul do México, nos Estados Unidos também nós tivemos muitos protestos contrários à assinatura do NAFTA, tá? Porque os trabalhadores, os operários das indústrias americanas já previam que isso iria ocorrer, a questão do desemprego. Porque com a assinatura, o México tem terras mais baratas, tem leis mais brandas. O que ia acontecer? As indústrias americanas elas seriam exportadas para o México. E, consequentemente, a exportação das indústrias, as indústrias se instalando no México, haveria também uma exportação dos empregos. Né? E isso iria causar uma enorme onda de desemprego nos Estados Unidos, porque as empresas se manteriam em território norte-americano, que é mais caro, porque as empresas norte-americanas pagariam salários, né, nos Estados Unidos que são muito mais caros, se elas poderiam ir para o México e pagar, né, 3, 4, 5 vezes menos do que elas pagariam dentro dos Estados Unidos. E isso, então, foi um dos causadores dos distúrbios aí na assinatura do NAFTA e que reacendeu quando Donald Trump, né, chegou à presidência e falou que o acordo estava desfavorável para os Estados Unidos e que ele teria que ser revisto, tá? E foi, né, de fato, em 2018. Tá? E na prática, a mudança do NAFTA para o USMCA aí, ela representou o seguinte: regra de origem. A primeira coisa que eles estabeleceram era a regra de origem. 75% de todos os produtos deveriam ser fabricados localmente. O que o Trump estava tentando não, ele coloca nessa regra, né, de origem, nesse novo acordo que ele assinou com os dois países. Quando ele coloca que 75% de todos os produtos deveriam ser fabricados localmente, ele faz uma tentativa de acabar com as empresas maquiladoras, aquelas mesmas empresas que saíram dos Estados Unidos para poder fabricar um produto norte-americano no México a um custo reduzido. Então, quando 75% dos produtos têm que ser fabricados localmente, né, ele obriga com que a empresa tenha que fazer parte do seu produto, né, ou a maior parte do seu produto, dentro do próprio Estados Unidos, ou dentro do próprio México, dentro do próprio Canadá, evitando assim a questão dos desempregos. Né? Eles colocaram também a regra dos salários. Né? A maioria dos operários, dentro do acordo das empresas que tivessem, né, estabelecido dentro do acordo desse novo NAFTA, né, elas deveriam receber salários aí maiores, né, salários aí acima de $16 a hora. Tá? Isso para os Estados Unidos e para o Canadá é ótimo, porque eles têm uma economia maior. Para eles pagarem maiores salários para as empresas é mais fácil. Agora pensem para as empresas mexicanas representar então um aumento, né, substancial no salário mínimo desses trabalhadores por hora trabalhada.
As empresas mexicanas não têm como concorrer com isso. Tá? E uma outra novidade que trouxe, e é o único bloco econômico no mundo que tem isso, que é um prazo de validade. Tá? Ele tem uma validade de 16 anos. Ou seja, né, assinatura em 2018, daqui a 16 anos, né, depois de 16 anos, eles vão sentar e vão olhar. Se tá bom, eles continuam. Se tá ruim, eles cancelam o bloco econômico ali depois desses 16 anos. Ok? Então essas são as principais características que você deve saber dessa zona de livre comércio, que e claro que existem outros blocos econômicos, eu não trouxe para vocês, né? Mas as principais características aí do NAFTA são essas. Olha, um outro bloco econômico que nós temos aqui é o Mercosul. É claro que eu trouxe uma foto mais antiga aqui para não trazer polêmica, né, sobre os líderes atuais. Essa foto aí de 2017, ok? Mercosul, que conta aí com 4 países que são plenos, países que nós chamamos de fundadores, que são eles: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Dentro ainda do bloco, nós temos ainda a Bolívia, que está em processo de adesão. Eu tenho a Venezuela, que encontra-se suspensa, que eu já vou falar com vocês por quê. E eu tenho o restante da América do Sul, né, que são associados. Eles podem participar das reuniões e tudo, mas eles não têm os mesmos benefícios que os países membros fundadores aqui. Ok? É importante vocês entenderem que o surgimento do Mercosul, ele se encaixa, ele entra aí dentro do contexto do mundo pós-Guerra Fria, tá? O início da globalização aí na década de 90. E sobretudo na América Latina, como eu havia dito para vocês um pouquinho antes, num período pós-ditadura militar. Ok? Como principal conceito histórico nós temos aqui, cadê minha caneta? Nós podemos colocar aqui, ó, 1991, nós temos o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção é um embrião do que vai ser o início aí do Mercosul, tá? Em 1994, nós temos o Protocolo de Ouro Preto. Tá? Que é, de fato, o início das atividades como uma zona de livre comércio. Zona de livre comércio. Ok? E em 1900 deu tanto certo a zona de livre comércio, lembra o primeiro estágio? Deu tanto certo, né, a zona de livre comércio que em 1995 ele evolui para uma união aduaneira. Né? Que nós vamos ter aí a implantação da TEC, né? Tarifa externa comum.
ok? Pessoal, lembrando aí que mesmo, olha só, recapitulando aí, mesmo na América do Sul, que nós tivéssemos anterior aí durante o período da Guerra Fria, né, sobretudo nós tivemos aí a ascensão dos governos ditatoriais na América Latina, de nós termos aí, percebam no mapa, extensas fronteiras, né, entre vários países da América do Sul. Esses países, assim como esses governos ditatoriais, mesmo que eles tivessem a mesma ideologia, né, nunca houve uma integração na América entre os países aqui que fazem parte, tá bom? Então, somente aí no final da Guerra Fria, né, e aí quando nós tivemos aí já o início da globalização, começou uma aproximação entre Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, né, lá na construção, aí no finalzinho dos governos ditatoriais, a construção de Itaipu, né, que começou uma conversa e começou umas relações mais diplomáticas, sobretudo comerciais aqui na América do Sul. E a partir disso foi evoluindo para 91, né, o Tratado de Assunção, que começou a estabelecer o que seria, né, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, ou Mercado do Cone Sul, tá? É um desses dois nomes. Em 1994, nós tivemos a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, quando se deu início, de fato, das atividades como uma área, né, uma zona de livre comércio, tá? Entre os países Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Deu tanto certo essa zona de livre comércio, as relações, as trocas comerciais se intensificaram de tal forma que um ano após evoluiu para uma união aduaneira, né? E esperava-se, nós vamos dizer, que chegasse a um mercado comum, lembra, né? Mercado Comum do Sul, né? Mas nós vamos ver que não, né? O Mercosul, apesar do nome, ele parou aqui, ó. Ele é uma união aduaneira. Cuidado, que eu já vi isso em prova, tá? O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, não é um mercado comum. Ele é uma união aduaneira, porque ele não conseguiu ainda atingir, né, a integração de se tornar um mercado comum, né? Ele ainda não conseguiu ter a livre circulação aí de fatores produtivos, né? Como bens, serviços, capital, mão de obra, padronização das leis, setor produtivo, ok? Vou pegar apenas os 4 países membros aí, para vocês terem uma ideia que existe uma certa expressividade no Mercosul, né? Da seguinte maneira, os 4 países aí, se nós juntarmos eles, né, vão corresponder a 265 milhões de habitantes. Isso equivale a 62% mais ou menos da população de toda a América do Sul. Ou seja, muita gente, um fluxo grande de bens, serviços e mercadoria. Ok? Se nós pegarmos entre esses 4 países membros, 14% da corrente de comércio dos países, lembra que é corrente de comércio? A soma das importações e exportações, elas acontecem dentro do bloco. Ou seja, é um número pequeno, né? 14% da corrente de comércio dos países, elas acontecem dentro do bloco. Sendo que desses 14%, 2/3 de toda a corrente de comércio que existe dentre os países do Mercosul, os 4 países, né, vamos citar assim, acontece entre Brasil e Argentina. Principalmente entre carros, alimentos, né, e aí eu posso citar agora Brasil e Paraguai, eletricidade, né, que o que sobra lá da usina de Itaipu, né, o Paraguai vende para o Brasil o excedente da energia, né? O Paraguai não consegue aproveitar toda a energia, né? E ele vende o excedente. Isso tem uma representatividade grande na corrente de comércio dentro da América do Sul, ok? Esses 4 países aí ocupam 72% de todo o território da América do Sul. Olha para você ver o tamanho da expressividade disso. 76% do PIB
da América do Sul é gerada por esses 4 países aí. Dá mais ou menos aí, quase 3 trilhões de dólares. Se o Mercosul, os 4 países membros aí, fossem um país, eles seriam a 5ª maior economia do mundo. Legal, né? Mas apesar desses números serem tão expressivos, pessoal, o fato concreto é que o Mercosul nunca se consolidou completamente. Hoje ele é considerado um bloco fraco, um bloco frágil, desorganizado. No cenário internacional aí, ele não tem tanta credibilidade, tá? E a gente pode citar aqui diversos fatores que vão levar aí esse bloco a não ter tanta efetividade, né, no cenário internacional. Dentre eles, né, eu posso citar aí sucessivas crises políticas e econômicas que existem nos países membros dele. Nós temos aqui, foi 1991, assinatura aí, Tratado de Assunção. Quem assinou esse tratado do Brasil aqui foi o Fernando Collor de Mello. Impeachment nele, 91. No Brasil, alguns anos depois, tivemos outro presidente com impeachment, Dilma Rousseff. Na Argentina, nos anos 2000, né, de 2000 para 2001, em 20 dias, a Argentina teve 5 presidentes. 5 presidentes. Ou seja, são crises políticas. Nós tivemos o Fernando Lugo, por exemplo, né, que sofreu impeachment também em 2012 no Paraguai, né, e ao ver de muitos países, foi um impeachment meio que não aconteceu de forma democrática. O cara foi retirado do poder. Então, assim, são muitas crises políticas no qual os países, né, existe uma instabilidade, uma insegurança política muito grande nos países membros aí, do Mercosul, além, obviamente, das crises econômicas. São países, né, que nós já sabemos que desde a sua fundação, desde o seu processo de independência, passam por sucessivas crises econômicas, né? São países que nunca conseguiram se estabelecer no cenário mundial, né, com uma visão mais equilibrada dentro de uma divisão internacional do trabalho, por exemplo, que eu já expliquei para vocês, né? Então, isso é um impeditivo para que o país, né, para que o bloco se consolide de certa forma. Ok? Existe obviamente, uma rivalidade histórica, cheia de disputas internas dentro do bloco em quem vai ser o líder do bloco, principalmente entre Brasil e Argentina. Tá? Na hora, o Brasil quer se tornar, né, o líder, quer se tornar a hegemonia dentro do bloco e da América do Sul, mas por um outro lado, a Argentina também, porque ela tem a economia mais assim, assado. Então, essas rivalidades não permitem o bloco andar. Os países membros aí do Mercosul, eles têm a pauta de exportação semelhante, e isso é um problema, porque a maioria dos países, todos os países aí da América do Sul e os países, sobretudo do Mercosul, eles têm como pauta de exportação as commodities, os produtos primários, baixo valor agregado. E os países, um bloco econômico, lembra, os países têm que ser parceiros, né? Só que, se a pauta de exportação que eles vendem é a mesma coisa, eles se tornam o quê? Concorrentes. Eles não se tornam parceiros. E isso é um problema para a evolução do Mercosul como bloco. E também eu posso dizer, e isso é uma coisa bem recente, sobretudo do ano passado para cá, que são as questões ideológicas que estão crescendo, que estão afastando governos e os países aí, né? Porque nós estamos aí com ascensão em vários países da América do Sul, em países do Mercosul, né, onde estão crescendo, né, as questões de governos ideológicos, tá ok? Vocês já entenderam.
Destaques negativos e positivos que eu posso fazer do Mercosul, né? Nós tivemos em 2012 a suspensão do Paraguai, do Mercosul. Suspensão porque ele feriu uma cláusula. Atente-se a isso que eu estou dizendo, porque sempre cai em prova essas coisas. Ele feriu a uma cláusula da assinatura do bloco, que foi o quê? Quando eles fizeram o impeachment do Fernando Lugo, né, o então presidente, em 2012, os outros países membros, Brasil, Uruguai e Argentina, entenderam que não foi uma saída, um impeachment que foi feito, não foi de forma democrática. Então feriu uma cláusula democrática, que não pode ter golpes de Estado, não pode ter governos ditatoriais, esse tipo de coisa nos países membros do Mercosul. Então, em 2012, por causa do impeachment, o Paraguai foi suspenso. E ele só poderia voltar ao bloco quando houvesse amplas eleições democráticas. O que aconteceu em 2013, tá? Que aí foi quando o Paraguai retornou ao bloco, tá? Um ano após a sua suspensão, ele retornou ao bloco porque nós tivemos a eleição em 2013 do presidente Horácio, ok? Outro ponto relevante é que no mesmo ano que o Paraguai foi suspenso, nós tivemos a adesão plena da Venezuela. O então presidente Hugo Chávez, né, ele conseguiu cumprir todos os protocolos e regras impostas para a entrada, né, no Mercosul. E ele entrou então com a Venezuela. E em 2016, a Venezuela foi suspensa do bloco, por quê? Com a eleição do Nicolás Maduro, né, percebeu-se que, sobretudo no cenário mundial, que parece que foi uma eleição fajuta, né? Não consigo falar isso. Uma eleição falsa, né? Uma eleição que não ocorreu de forma democrática, uma eleição corrupta, né? E ele descumpriu, então, as regras do bloco. Ele quebrou a ruptura da ordem democrática. Então a Venezuela foi suspensa. Pontos aí que eu acho que pode ser ou positivos ou negativos. Negativos na questão da suspensão desses dois países, positivo na questão do retorno do Paraguai e a época, em 2012, da entrada da própria Venezuela. Isso é bom, né? Quantos mais países fazem parte de um bloco, melhor, né, as relações. É importante dizer também, como um ponto para o Mercosul, o acordo que foi assinado, né, ano passado. Vocês vão lembrar, no acordo G20, né, com a União Europeia, tá? Um acordo que, após 20 anos de negociação, ele foi assinado no ano passado e ele visa eliminar a tarifa, né, ou as tarifas, para mais ou menos aí 90% dos produtos que são comercializados entre blocos. É um ótimo negócio, né? Só que lembre, a Europa, ela vai exportar para a América do Sul produtos de alto valor agregado. A América do Sul exporta para a Europa produtos de baixo valor agregado, commodities. Lembra disso? Então, este acordo do Mercosul com a União Europeia, ele tende a manter aquela velha divisão internacional do trabalho. Tá? Lembre-se disso, onde um país sempre vai exportar produtos de baixo valor agregado e o outro de alto valor agregado, fazendo uma manutenção dessa divisão internacional, um ciclo, né, que não quebra nunca. Países ricos sempre no sentido de exploração. Alguns entraves, foi feita a assinatura, tá, desse acordo, mas ele ainda tem que passar pelo Congresso de todos os países, tá? Todos os países que fazem parte aí, o Congresso tem que aprovar, tá bom? Por mais que os presidentes tenham assinado, né, os congressos ainda tem que assinar. Os possíveis entraves para
para este acordo Mercosul-União Europeia são entraves de ordem ambiental. A União Europeia não aceita as questões ambientais, principalmente que o Brasil adotou do ano passado para cá, né, com políticas aí de relaxamento das leis ambientais, com políticas aí, de fechar os olhos para as queimadas da floresta amazônica. Vocês viram ano passado, nós tivemos aí algumas tensões geopolíticas, algumas tensões diplomáticas, melhor dizendo, entre o presidente da França, por exemplo, e o presidente aqui do nosso país, né, por questões ambientais. E também, nessa questão ambiental, a Europa não aceita, vai ser um fator, se algum membro do Mercosul vier a sair do Acordo de Paris, o Acordo das Mudanças Climáticas. E a nossa presidência já destacou que gostaria de sair deste acordo. E isso é um entrave, portanto, para a manutenção de um acordo, possível acordo Mercosul-União Europeia, além das questões trabalhistas que aqui ainda precisam ser revistas, né? Questões sanitárias, questões agrícolas, né? O Brasil, por exemplo, permite muita entrada de agrotóxicos nas nossas produções, né? E a União Europeia não permite isso. Por exemplo, só um exemplo tosco. No Brasil, vamos supor, permite-se que use na produção lá de agrotóxicos, um exemplo, tá? Tosco. Um latão de 200 litros de agrotóxicos em uma determinada plantação. Na União Europeia, nesse mesmo tipo de plantação, ela permitiria uma gota desse agrotóxico. Então, existe uma política aí nessa questão agrícola, tá? Com o Mercosul. Esses podem ser os possíveis entraves. Tranquilo? Então esses são os pontos que eu gostaria de destacar para vocês deste bloco econômico que vai representar a União Aduaneira. E agora eu falo com vocês da União Europeia, que vai representar aí tanto um mercado comum, como também uma união monetária, porque ela faz parte desses 2 graus de integração. A União Europeia, que é um bloco muito antigo, tá? Ela surgiu antes aí da década de 90, antes do processo de globalização, né? Ela tinha como objetivos iniciais a manutenção da paz europeia, né? Nós vamos ver que ela surge num contexto pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e ela surge com o objetivo de fazer a manutenção da paz europeia. Ora, a Europa estava assustada, né? Num período tão curto, eles tiveram em seu território 2 grandes guerras, que destruíram com toda a questão territorial deles. Né? Eles também pensavam como objetivo inicial, já que os países fundadores aí da União Europeia faziam parte da Europa Ocidental, da Europa capitalista, eles queriam também fazer como objetivo uma resistência à expansão socialista, né? Que de certa forma ali estava beirando. E em contrapartida existia também uma reação, uma resistência à influência estadunidense, né? Por mais que esses países fizessem parte do bloco capitalista, eles se incomodavam com a presença cada vez mais latente, né, dos Estados Unidos dentro da Europa, tá? Sobretudo influenciando na questão econômica, política, cultural, e isso a Europa não gostava. Então eles começaram a criar uma ideia, né, de fazer um bloco com esses objetivos iniciais. E eles tinham alguns obstáculos, obviamente, né, na criação. Né, porque existiam diversos conflitos entre os países membros. Gente, imagina que no contexto aí que estava sendo feita a União Europeia, aí, alguns anos depois, pós-guerra, imagina alguns países que eram inimigos há 2 anos atrás, agora tendo que assinar acordos. Imagina a França tendo que assinar um acordo 4 anos depois, 5 anos depois, com a Alemanha, a mesma Alemanha que invadiu ela. Existiam muitas feridas ainda, isso era um entrave.
Existe na Europa, existia e existe hoje, você sabe disso, um forte sentimento de soberania, de nacionalismo, né? E se eles queriam fazer uma integração entre os países, esses sentimentos eles poderiam aflorar, e isso poderia ser um obstáculo, poderia ser um entrave para então a manutenção de um bloco. E como todo bloco econômico visa a questão democrática, ainda persistiu na Europa até a década de 70, né, ditaduras militares, né, sobretudo lá na Espanha, Portugal, né, salazarismo, né, o franquismo, né, então neste contexto isso não permitia aí ou, né, servir como um obstáculo para a adesão então de toda a Europa para a União Europeia. Vamos fazer uma linha do tempo dela aqui. Em 1944 nós tivemos a Benelux. Essa aula vai ficar um pouquinho grande, tá, pessoal? Me desculpe, mas é necessário. A Benelux, que foi o quê? Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, eles assinaram um acordo, esses países que foram aí invadidos pela Alemanha nazista, né, mas foram um dos primeiros países, né, que os aliados conseguiram libertar, eles para, né, reativar a sua economia, esses países eles se juntaram, né, e fizeram um acordo, né, no qual eles iriam isentar e melhorar algumas tarifas para os produtos ali entre eles, ok? Em 1952, né, esse Benelux deu tão certo essa troca de comercial que em 1952 nós tivemos a SECA. O surgimento da SECA é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que foi o quê? Uma assinatura do Benelux, tá? Mais a França, mais a Alemanha Ocidental, mais a Itália. Olha, países inimigos que eram, agora estão todos juntos aí. E eles assinaram esse acordo, né, econômico, né, entre o carvão e o aço para o quê? Dinamizar as suas economias. E eles chamaram aqui em 1952, né, eles chamaram o Reino Unido, falaram, vamos participar com a gente aqui. Só que o Reino Unido não aceitou participar da SECA, porque o Reino Unido ele também era um grande produtor aí de aço, né? Então ele não aceitou, e também de carvão, né? Então ele não aceitou fazer parte, ele não queria dividir aí essas questões econômicas com os outros países, tá? Então já olha daí, de 52 o Reino Unido já vai começar a dar problema aí com a União Europeia, que vai deflagrar até 31 de janeiro de 2020 agora. Nós vamos chegar lá. Tá? Em 1957, fazendo uma linha dos principais pontos, tá, que vocês precisam saber. Em 1957, nós tivemos a assinatura do chamado Tratado de Roma. Nesse Tratado de Roma, deu tão certo essa comunidade aqui, do carvão e do aço, que eles falam assim, pô, vamos criar aqui a Comunidade Econômica Europeia. E é aqui que nós temos aqui, de fato, o surgimento da União Europeia. Tá? O embrião da União Europeia surge aqui na assinatura do Tratado de Roma, ok? Em 1957, tá bom? Porque eles assinaram esse acordo e expandiram não só para o carvão e para o aço, tá? Vamos expandir para as demais atividades econômicas, porque está dando certo, né? E mais países membros vão poder aderir. Tanto é que em 1985, isso aqui é muito importante, tá? Nós temos a assinatura do Tratado de Schengen.
Quem já viajou para a Europa sabe do que eu estou falando. Esse tratado aqui é extremamente importante porque ele marca o quê? As fronteiras se tornando livres entre os países. Neste contexto aqui, nós temos a adesão, olha só, de 22 países membros e mais 4 países que não assinam o Tratado Schengen, né, que não assinam o Tratado de Livre Fronteiras entre eles, ou seja, livre circulação das pessoas, né, que não assinam não assinam ao Tratado da União Europeia, mas adotam o tratado entre eles de livre circulação. E esse tratado é extremamente importante, tá? Porque ele vai refletir nos dias de hoje, né, na questão dos imigrantes, na questão dos refugiados, e ele tá fazendo aí 25 anos, né, desse espaço. Tá? Então ele é extremamente importante e ele pode ser que caia em muitas provas externas aí, tá? O Tratado de Schengen também, o pessoal fala desta forma, tá? Neste contexto aqui, em 73, eu vou colocar bem pequenininho aqui, ó, o Reino Unido entra na Comunidade Econômica Europeia, tá bom? Ele resolveu aderir. Em 1992 e 93, nós tivemos aí a assinatura do Tratado de Maastricht. Outro importante tratado, Tratado de Maastricht. Nem eu sei escrever isso aqui. Maastricht. Isso mesmo. Né? Nesse Tratado de Maastricht, estabeleceu-se então a União Europeia mais uma moeda única, o euro. Olha eles chegando aí no grau de integração. Eles evoluíram aí, né, nesse sentido para uma união monetária. Começaram aqui como uma livre circulação, uma união aduaneira, se tornaram aqui, olha, um mercado comum, né, com a livre fronteira, livre circulação de pessoas, e agora eles se tornam, então, uma união monetária, porque eles vão adotar uma moeda única, ok? Que vai ser o euro. É claro que o euro você não consegue implantar da noite para o dia. Tanto é que eles demoraram 10 anos para implantar. Em 2002, nós tivemos, então, o início da circulação do euro. Ok? Sendo que o euro foi implantado por 12 de 15 países, tá, da União Europeia, que eram os países membros até então, tá, que assinaram o Tratado de Maastricht, tá bom? Não que eram efetivos da União Europeia. Tá? Dentre um deles eu posso citar o Reino Unido. Sempre vou falar o Reino Unido aí como não querendo fazer parte de nada da União Europeia. Em 2004, uma outra importante data para vocês saberem aqui da União Europeia, nós tivemos aqui 10 novos membros na União Europeia, sobretudo países que faziam parte do leste europeu. Por quê? Esses países saíam da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se deflagrou em 1991, e começavam o seu processo de transição para o capitalismo, né? E muitos deles tiveram a adesão aí dentro da União Europeia. Neste contexto aqui, a União Europeia já contava, olha só, com 25 países membros. É muita coisa, tá? Em 2009... nós tivemos aqui um outro importante tratado assinado. O Tratado de Lisboa. Nesse Tratado de Lisboa, foi estabelecido o fim da unanimidade. Vocês já vão entender o que é isso. Unanimidade. E também da dupla maioria.
Por que isso, pessoal? Em 2005, a União Europeia juntou e falou assim, olha, eu acho que nós já estamos legal aqui nesse grau de integração, vamos evoluir essa união monetária para uma integração política e institucional, aquele grau máximo, ou seja, um bloco, um país, né? Olha só, tornar a União Europeia um país só, né? E eles fizeram a Constituição para isso em 2005, né? Mas claro que vários países, nessa época, existia a questão da unanimidade. Todos os países tinham que assinar, tinham que aceitar, né, a Constituição, aceitar a assinatura daquilo. E quando eles foram fazer a votação, a Holanda e a França foram os únicos dois países que se opuseram a essa Constituição. E aí eles resolveram o quê? Em 2009, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse negócio de unanimidade e vamos criar o quê? A dupla maioria. Como que vai funcionar a votação agora? Em vez de ser todos os países, né, terem que aceitar alguma coisa que a gente queira fazer na União Europeia, vai funcionar com a dupla maioria. É o seguinte, 65% dos países membros tem que aprovar, mas 55% da população de todo o bloco tem que aprovar isso. E aí a gente passa um processo. Não precisamos mais de ter o acordo de todos os países. E em 2009, eles assinaram também colocaram uma cláusula, né, nesse Tratado de Lisboa falando o seguinte, ó, um país que quiser sair da União Europeia, ele pode sair, basta ele comunicar. E aí o que aconteceu? Em 2016, o Reino Unido comunica que quer sair da União Europeia, né? Ele quer sair da União Europeia, tivemos lá um plebiscito, já vou falar dele, com 52% votando que sim e 48% falando que não queria sair, né? E desse Brexit, né, nós evoluímos, é claro, para no dia 31/1/2020, nós tivemos então a saída do Reino Unido do bloco. Portanto, a União Europeia hoje, ela conta aí com 27 países membros. Eram 28, com a saída do Reino Unido, 27 países membros. Pessoal, vou falar rapidamente aí da saída, né, do Reino Unido, tá? Do Brexit aí para vocês. Olha só, um pouco antes de 2016, então, né, o então candidato, né, lá do Reino Unido, James Cameron, ele precisou fazer alguns acordos com alguns partidos para formar a sua base de governo. Tá? E dentre esses partidos, tinha um que era favorável à saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, o James Cameron, para formar o seu governo e ter o apoio desse partido, ele se comprometeu a fazer um plebiscito. Ele falou, vou fazer um plebiscito aí para a saída do Reino Unido da União Europeia. E esse plebiscito foi feito em 2016, propondo a saída. O James Cameron, ele fez esse plebiscito porque ele tinha plena convicção que a ampla maioria ia dizer não, que eles não iriam sair da União Europeia, tá? Só que ele se enganou, porque 52%, como eu falei com vocês, né? 52% votou que sim e 48% votou que não. Desses 52% que votou que sim, a maioria eram de idosos, né, e de regiões rurais. E aqui a grande maioria dos jovens. Tá? E aí, o que aconteceu? Né? Olha só, o imbróglio que virou essa questão do Brexit e os anos que ele se arrastou aí. Quando o Reino Unido comunicou, ele falou o seguinte, olha, as causas, por que eu quero sair aí da União Europeia? Tem alguns fatores. Primeiro que as nossas relações do Reino Unido com a União Europeia são relações muito superficiais. Por quê? Olha, nós não aderimos à SECA, né, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço.
Nós não fizemos parte da criação da União Europeia em 1957. Nós só aderimos ao bloco em 1973, e não sei se vocês sabiam, eles aderiram ao bloco em 73. Em 1975, o Reino Unido fez um primeiro plebiscito para já sair da União Europeia, só que a população, a maioria, votou que não saísse, né? Ele não aderiu ao espaço Schengen, né, que eu falei que vocês, eles não aderiram ao euro, ou seja, as relações eram muito superficiais. Eles alegaram também para sair do Brexit, sair da União Europeia, a questão da imigração, porque eles tinham um alto custo para os refugiados, um alto custo para os imigrantes, e era difícil para o Reino Unido manter o controle de suas fronteiras. Eles falaram também que à medida que o bloco iria se evoluindo, eles começavam a perder, eles tinham uma perda progressiva da sua soberania, da autonomia do seu país, e isso não era interessante para eles, um dos motivos da saída. E outra, o alto custo de se manter dentro do bloco sem uma contrapartida. É claro que cada país ele contribui com um determinado valor dentro do bloco para a manutenção do próprio bloco, para as obras, né? E muitas obras eram feitas, né? Obviamente, questões políticas eram votadas para os países mais deficitários, os países mais pobres. E o Reino Unido não via isso com bons olhos, porque eles colocavam muitas cifras de dinheiro. Quanto mais rico o país, maior era a contribuição, e eles não tinham contrapartida disso, tá? É claro que temos algumas consequências da saída do Reino Unido da União Europeia, né? A possível fragmentação do país, né? Porque a Escócia e a região do Ulster, né? A região lá da Irlanda do Norte, eles foram contra a saída, né, do Reino Unido. E isso, né, já é um país, já é uma região que, de certa forma, tem suas políticas separatistas, né? Então isso pode aumentar aí as tensões para a fragmentação. Já está ocorrendo, desde o dia que saiu, em 31 de janeiro, uma redução do investimento externo, desvalorização da Libra, tá? Várias empresas elas estão saindo do Reino Unido, porque elas preferem manter relações com a União Europeia do que só com um país, né? Um país que representa 4, né? O Reino Unido. Então eles preferem manter relações. O espaço econômico da União Europeia é muito melhor e muito maior, muito mais dinâmico do que só o do Reino Unido. Tá? Existe uma consequência, um risco de um isolamento econômico, um isolamento comercial, um isolamento político. Mas em contrapartida, a saída deles do Reino Unido, eles podem garantir, podem fazer a retomada do que eles tanto reclamam, da sua soberania e da sua autonomia, né? Além do maior controle das suas fronteiras. Tá? E uma outra questão, pessoal, que sempre cai aí também em provas, é a questão turca, a Turquia e sua adesão, a sua entrada na União Europeia, que tem tanto tempo que ela tenta entrar e não consegue, né? Alguns obstáculos aí da entrada da Turquia na União Europeia. Primeiro, sua religião, a população é predominantemente muçulmana. E isso se torna um grande fator impeditivo, né? Por questões, sobretudo, xenofóbicas. Lembra que a União Europeia, 100% da União Europeia, ela é cristã, seja ortodoxa, ou seja aí, protestante, ou eu não sei como é que é cristã da Igreja Católica. É católica, né? Cristã católica, é isso mesmo. Outro grande problema, obstáculo da Turquia, ela teria a segunda maior população dentro do bloco econômico, dentro da União Europeia, perdendo só para a Alemanha. E lembra daquela questão da dupla maioria? Isso seria um problema, né? Porque imagina quando tivesse que votar alguma coisa, a Turquia sempre levaria vantagem naquela questão dos votos da dupla maioria, que eu falei com vocês que foi votado lá no Tratado de Lisboa, ok? E isso é um problema, isso é um impeditivo para a entrada. Outra, a Turquia tem fronteiras aí tensas, né? Fronteiras aí cheias de fraturas com a Síria,
com o Iraque, com o Irã, só um pedacinho da Turquia que faz parte da Europa. A sua maior parte dela faz fronteira com a Ásia e com países aí com guerras e tão conturbados. Isso é um obstáculo para a entrada na União Europeia. Uma outra é a repressão que a Turquia faz com os curdos, né? Os curdos que representam a maior etnia sem um país no planeta, tá? E eles vivem, a sua grande maioria, no norte da Turquia. E a Turquia faz uma forte repressão militar, né? E isso não é bem visto dentro da União Europeia por questões aí humanitárias, questões sociais, ok? E outra, que a Turquia ela ocupa uma ilha, né, chamada Chipre. Ela ocupa militarmente, né, o norte do Chipre, tá? No Mediterrâneo, né, essa ilha. E isso não é bem visto na Turquia, porque eles ocupam militarmente essa parte da ilha. Inclusive, no norte dessa ilha, eles falaram que essa parte pertence a eles e eles denominaram lá, como é que é a ilha... não sei o que, turca, eu esqueci o nome que eles deram lá, falando que lá era uma parte da Turquia independente, que era um país independente agora, sob tutela da Turquia, obviamente, e o único país que reconheceu essa parte norte do Chipre lá como sendo independente foi a própria Turquia, pra você ter uma ideia da relação tensa. E os pontos favoráveis, claro que existe da entrada da Turquia na União Europeia, se a sua população é alta, né? Se por um lado é ruim por causa da questão da dupla maioria nos votos, ela seria ótima para o mercado consumidor. Além de ser uma importante mão de obra, já que eles vivem aquele negócio, aquela transição demográfica, né, que eu expliquei para vocês, onde tem a presença de muito adulto, população economicamente ativa. Tá? Então existe também, por ser um país emergente, né, uma classe média muito alta. E isso, para o mercado consumidor, isso é ótimo, ou seja, vão consumir muitos produtos, tá? Além de ser também, já que ela é um elo ali, né? Ela está ali em grande parte na Ásia, ela poderia ser uma importante ponte diplomática entre o Oriente e o Ocidente, ok? Então, pessoal, encerro nesta aula a questão dos blocos econômicos, a questão do comércio, tá? Muito obrigado, desculpem pela aula longa, mas era preciso falar sobre isso tudo, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!